Com certeza, a cena mais aleatória do episódio 7 de Digital Circle é justamente a cena do camarão NPC, onde ele tá falando com a Pomni e quando a Pomni olha de volta para ele, ele virou churrasco. O Sol fez churrasco de camarão. Eu nem sei se existe churrasco de camarão, mas tudo bem. Várias pessoas deixaram essa cena de fora, não deram muita importância para essa cena, porque ela é realmente muito aleatória. Mas eu estava navegando pela internet e descobri uma teoria que está criando forças atualmente, que faz muito sentido na minha visão, e eu resolvi compartilhar ela com vocês. E talvez a cidade dos camarões da bolha não seja só uma piada, ela realmente existe e nós vimos essa cidade lá no primeiro episódio. Mas antes, vamos lembrar de algumas coisas. Primeiramente, o pessoal teoriza muito sobre as abelhas, por causa que o Caim gosta de desenhar abelhas. Até nós vimos ele desenhando várias abelhas quando ele pode. E várias pessoas tentam teorizar usando a abelha com seus simbolismos, suas características para criar teorias no ciclo digital e assim resolver os mistérios que há nele. Como fizeram com o King, já que no primeiro episódio o King fala de coleção de insetos. E usaram os insetos que o King estava mencionando para teorizar que ele já trabalhou como desenvolvedor do circo, por causa que bug é inseto em inglês. E nós sabemos, quando nós estamos na área da computação, pode acontecer alguns bugs. Usaram o interesse do King de insetos para teorizar que ele era um desenvolvedor. E no fim, nós acertamos essa teoria, já que ele fez 4 anos da ciência da computação e ele é sim uma peça muito importante para o desenvolvimento do circo inteiro. E nós podemos usar essa linha de raciocínio com o Caim junto com as abelhas. Mas talvez outro animal que merece mais atenção é justamente os camarões. Olhem só essa imagem. Vocês percebem que a abstração, quando alguém se abstrai, a estrutura da abstração se parece muito, se assemelha muito a um camarão. E olha só interessante, camarões são animais que vivem no fundo do mar, recolhendo restos, limpando o oceano, já que camarões são como se fossem os lixeiros do mar. E ficam comendo os restos e sobras que caem lá no fundo. No primeiro episódio, quando Kaufman foi abstraído, o Caim joga ele no porão. E quando nós vemos o Kaufman caindo no porão, o que nós vemos? Abstrações e também um oceano. Nós vemos que ele está caindo diretamente em um canto cheio d'água, representando o fundo do oceano, o lugar mais profundo, assim como os camarões costumam viver e também aonde uma pessoa abstrata vai, no fundo do circo. E aí que tá. Se eles tivessem apertado o outro botão, eles iam para a cidade dos camarões, como a bolha mesmo disse. E talvez a cidade dos camarões seja o próprio porão, já que o Caim é o responsável pelas abstrações. Mas Wesley, isso não faz o menor sentido. Mas porque o Caim mandaria todo mundo pro porão, já que eles não estão abstraídos? É justamente isso. Nós sabemos que essa aventura está sendo planejada há muito tempo. Se o objetivo dessa aventura não era para fazer um reboot, entre aspas, do circo, começar tudo de novo com novos participantes. Mas por que o Caim faria isso? Justamente está no episódio 6. Porque nós vemos na cena pós-crédito o Caim fazendo uma votação para ver quantos votaram neles, os favoritos, e quando ele vê lá a votação, nós vemos que o Caim não tem nenhuma estrela. Todos os participantes têm uma estrela de favorito, e quando o Caim vê isso, ele começa a colapsar, quase bugando. E outra coisa que nós sabemos que o Caim quer se assemelhar com os humanos, e também ele quer que os participantes gostem muito dele. Então por isso ele fez a aventura, dando 2 opções. A primeira opção é a correta, a certa na visão dele, que é justamente permanecer no circo, mostrando que eles gostam do Caim. Eles querem ficar lá no circo para sempre, para ter a companhia dele. E a outra opção seria rebootar, abstrair todo mundo, já que o Caim é o responsável pelas abstrações, jogar todo mundo do porão, e esse porão seria a cidade dos camarões, que a bolha mencionou. Porque me fala aí, se eles apertassem outro botão, fosse para a cidade dos camarões, ia acontecer o que depois? Eles iam voltar pro circo? Ficou muito estranho.
Então o objetivo dessa aventura foi para ver se continuava os mesmos participantes ou rebutava novas cobaias nesse experimento doentio que a CIA está fazendo com as pessoas, pois com certeza do lado de fora do circo, no mundo real, tem pessoas que estão vendo ou acompanhando o que está acontecendo no circo através de monitores, já que no primeiro episódio, quando nós vimos, tem uma transição de uma tela de um computador indo direto para o mundo virtual, que é o circo. Então com certeza tem pessoas da CIA que está vendo tudo o que está acontecendo. Então essa aventura foi para decidir se continuava com os mesmos participantes ou então rebutava. Como eu disse, o Caim ia abstrair todo mundo e todos iriam para a cidade dos Camarões, que é justamente o porão. E essa teoria dos Camarões está criando força. Mas aí, você acredita nessa teoria? Se ela faz sentido ou não? Ou se é muita viagem? Ou realmente isso nunca vai acontecer? Ou então o camarão é apenas uma piada na série? Eu achei essa teoria bastante interessante, porque parando para pensar, ela tem sentido olhando a estrutura das abstrações com os do camarão, que são realmente parecidas. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa teoria? Se ela faz sentido ou não? Comente aí. É tão importante quanto as coisas que eu falo aqui. Não esqueça de comentar e tchau!